Alguma vez você já ouviu falar a respeito dos nazarenos, ou simplesmente judeus nazarenos, como foram chamados ao longo da história? Curiosamente, os nazarenos, ou judeus nazarenos, foram os primeiros judeus, ou um dos primeiros judeus, a acreditarem em Jesus Cristo como sendo o Messias. Eles eram judeus, praticantes do judaísmo, que se converteram ao cristianismo e então se tornaram judeus messiânicos. E neste vídeo em especial, eu estarei trazendo para vocês muitas informações a respeito dos judeus nazarenos. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam acessar ele e conhecerem mais a respeito dos nazarenos. Os nazarenos, em aramaico Nazraia ou Nosroio, já em grego se pronuncia Nazoreoi. Os nazarenos foram um dos principais grupos judaico-cristãos no judaísmo do primeiro século. O primeiro uso do termo é encontrado inclusive no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 24, no verso 5. Concluímos que este homem é um perturbador porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo ele o principal líder dos nazarenos. Como podemos ver, o apóstolo Paulo, ele basicamente no Novo Testamento, no livro de Atos, ele foi acusado de ser o líder da seita ou do grupo dos nazarenos perante o procurador romano Antônio Félix, em Cesareia Marítima, por Tertulo. Naquela época, o termo nazareno basicamente designava simplesmente os seguidores de Jesus de Nazaré, como sendo o termo aramaico Nazraia e em hebraico Nosri. Já no árabe se diz Nazrani. Com o passar do tempo, o termo passou a se referir a uma seita de cristãos judeus que continuavam a observar a Torá, em contraste com os gentios que evitavam a observância da Torá. Eles são descritos por Epifânio de Salamina e mencionados posteriormente por Jerônimo e Agostinho de Hipona. Os escritores, eles fizeram uma distinção entre os nazarenos de seu tempo e os nazarenos mencionados no livro de Atos, no capítulo 24, no verso 5. Agora falando a respeito do título nazareno e também de sua etimologia. O termo nazareno é comumente usado para traduzir duas palavras gregas relacionadas que aparecem no Novo Testamento. No caso, uma delas é Nazaraios. Nazaraios, que significa basicamente nazareano ou nazoreano, e nazarenos, que significa nazareno. O termo nazaraios pode ter um significado religioso em vez de denotar um local de origem, enquanto nazarenos é uma forma adjetiva da frase apo Nazaret, de Nazaré. Por causa disso, as frases tradicionalmente traduzidas como Jesus de Nazaré também podem ser traduzidas como Jesus o Nazareno. No Novo Testamento, a forma Nazoraios ou Nazaraios é mais comum que Nazarenos, que significa de Nazaré. Em árabe, porém, o termo, no caso, é Nazrani, que é o nome dado aos cristãos no Alcorão, e pode ser interpretado como vindo da raiz do verbo Nasr, que significa vitória ou apoio. Em aramaico, no caso, que é a sua origem, Nazraia ou Nosroio, refere-se sobretudo a um grupo de pessoas. Um Nazraia é alguém que pertence ao grupo dos Nazrai, em hebraico Netzarim, plural do termo Netzer, que significa broto, renovo, uma planta que renasce do toco de uma árvore, ou um broto que nasce. O grupo que seguia João Batista também era chamado de Nazarenos ou Nazraia. Nós entendemos então que Nazraia tem um significado muito interessante de renovo, de broto, de uma planta que nasce do toco de uma árvore onde ela foi arrancada. Curiosamente, nós podemos entender que nazarenos são aqueles que renascem, aqueles que retornam, ou simplesmente aqueles que são ressuscitados. Tem um sentido de aqueles que morreram para o mundo e para os pecados e renasceram para Jesus Cristo.
Agora falando a respeito do grupo dos nazarenos do século I. O epíteto grego Nazoraios é aplicado a Jesus 14 vezes no Novo Testamento e é usado uma vez no livro de Atos para se referir à seita de cristãos, da qual Paulo era líder, e é tradicionalmente traduzido como um homem de Nazaré. O plural, Nazoraio, significaria homens de Nazaré. O título é aplicado pela primeira vez aos cristãos por Tertulo em Atos, no capítulo 24, no verso 5, embora Herodes Agripa II, em Atos 26, no versículo 28, use o termo cristãos, que foi usado pela primeira vez em Antioquia, no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26. O nome usado por Tertulo sobrevive no Mishnaico e no hebraico moderno como Notzirim, um termo hebraico que, no caso, é aplicado padrão para um cristão. O nome também existe no Alcorão e no árabe moderno como Nassará e no plural Nasrani, que é cristão. Tertuliano ele registra que os judeus chamavam os cristãos de nazarenos por Jesus ser um homem de Nazaré, embora ele também faça a conexão com os nazireus em Lamentações, no capítulo 4, no verso 7. Jerônimo também registra que nas sinagogas a palavra nazarenos era usado para, no caso, descrever os cristãos. Eusébio, por volta de 311 d.C., registra que o nome nazarenos havia sido usado anteriormente para designar cristãos. O uso relacionado a um grupo específico de cristãos não ocorre até Epifânio, 310 a 403. De acordo com Arnold Erderhet, assim como Antioquia cunhou o termo cristãos, Jerusalém cunhou o termo nazarenos de Nazaré, de Jesus de Nazaré. Os termos seita dos nazarenos e Jesus de Nazaré empregam ambos o adjetivo Nazraia, que é descrito na Bíblia Peshita e na língua aramaica, ou também chamada língua siríaca, de Nazaré ou de Nazrat, para Nazaré. Os nazarenos no século IV. De acordo com Epifânio em seu Panaraion, os nazarenos do século IV eram originalmente judeus convertidos dos apóstolos que fugiram de Jerusalém por causa da profecia de Jesus sobre o seu cerco iminente durante a Primeira Guerra Judaico-Romana em 70 d.C. Eles fugiram para Pela Pérea, nordeste de Jerusalém, e eventualmente se espalharam para Bereia, Alepo e Bassanites, onde se estabeleceram permanentemente. Panaraion 29.3.3. Os nazarenos eram semelhantes aos ibionitas, na medida em que se consideravam judeus, mantinham uma adesão à lei de Moisés. Ao contrário dos ibionitas, aceitaram o nascimento virginal. Eles pareciam considerar Jesus como um profeta, mas outros atestados dos pais da igreja podem sugerir que eles também se apegavam à divindade de Jesus Cristo. Ainda no século XI, o cardeal Humbert ainda se referia à seita nazarena como um corpo cristão que guardava o sábado existente naquela época. Os estudiosos modernos acreditam que são os Passagini ou Passagianos que são referenciados pelo cardeal Humbert, sugerindo que a seita nazarena existiu até o século XI e além. Os escritores católicos também, contra os hereges, acredita-se que Gregório de Bérgamo, por volta de 1250 d.C., também escreveu sobre os nazarenos como os Passagianos. É dito que existe um evangelho dos nazarenos, e esse evangelho dos nazarenos é o título dado a fragmentos de um texto ou de alguns textos ou evangelhos judaico-cristãos perdidos de Mateus, parcialmente reconstruídos a partir dos escritos de Jerônimo. Nos dias atuais, várias igrejas, elas reivindicam serem os nazarenos ou os nazarenos modernos. Várias igrejas modernas usam a palavra nazareno, ou variantes da palavra nazareno em seus nomes e em suas crenças. A Igreja Cristã Apostólica Nazarena, originária do movimento Batista Nazareno na Suíça, é uma delas.
Outra igreja que também usa o termo Nazareno é a Igreja do Nazareno, uma denominação cristã protestante que nasceu do movimento de santidade. Deixem aqui nos comentários se vocês conheciam os nazarenos. Dito isto, obrigado àqueles que assistiram até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.